Graças e paz, amém? Quero convidar você a abrir sua Bíblia, livro de Jó, capítulo 1. Pela manhã foi essa a palavra que foi compartilhada. E eu creio que o Espírito Santo, ele conhece a necessidade de cada um. E ele sabe por que essa palavra vai ser ministrada nessa noite. Quando o pastor Ramá pediu para eu pregar, eu orei ao Senhor pedindo a direção, pedindo a Ele que me falasse o que Ele gostaria de falar. Porque eu já tinha preparado um esboço, já tinha um estudo que eu já tinha feito. Mas Deus me levou para o livro de Jó, que foi um estudo que eu já fiz o ano passado. E eu sabia que Deus iria me levar a pregar sobre esse livro, que tem como tema central o sofrimento. E é um tema que fala muito ao coração de todos nós, de todos. Jó capítulo 1, versículo 1 diz assim: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal do seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Pois dizia: talvez tenha pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não o cercaste com a sebe, a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Sucedeu um dia em que os filhos e as filhas, seus filhos e suas filhas comiam, bebiam vinho na casa do irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas passeam junto a eles. De repente deram sobre eles os sabeus e os levaram e mataram aos servos a fio da espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda quando veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer a nova. Falava este ainda quando veio outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos. Deram sobre eles os camelos, os levaram e mataram os servos a fio da espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Também este falava ainda quando veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo em casa do irmão primogênito, eis que se levantou grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre da minha mãe,
e não voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Capítulo 2. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou o Senhor a Satanás: observaste meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitaste contra ele, para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Então Satanás saiu da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó, sentado em cinza, tomou um caco para com ele raspar-se. Então sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa o teu Deus e morre. Mas ele lhe respondeu: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus, e não receberíamos também o mal? Em tudo isto, não pecou Jó com seus lábios. Ouvindo, pois, 3 amigos de Jó todo este mal que lhe sobreviera, chegaram cada um do seu lugar: Elifas o temanita, Bildade o suíta e Zofar o naamatita. E combinaram ir juntamente condoer-se dele e consolá-lo. Levantando-se eles de longe os olhos e não reconhecendo, ergueram a voz e choraram. E cada um, rasgando seu manto, lançava pó ao ar sobre a cabeça. Sentaram-se com ele na terra 7 dias e 7 noites, e nenhum lhe dizia palavra alguma, pois viam que a dor era muito grande. Até aqui, vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado porque a tua palavra, ela é um remédio que cura a nossa alma. Das dores, dos sofrimentos que nós passamos em nossa vida. E o livro de Jó nos ensina verdades maravilhosas sobre o Senhor, sobre o seu trabalhar na vida do homem, no coração do homem que passa por sofrimentos de maneira tão inesperada. Pai, eu creio que o Senhor vai falar ao coração do teu povo, assim como falou meu coração, está falando comigo ainda, Pai. Eu quero pedir a Ti que o Teu Espírito Santo possa ministrar sobre a nossa vida, possa conduzir essa palavra, para que o nome do Senhor seja glorificado, meu Deus. Porque Tu sabes a necessidade do Teu povo, sabes o que cada um necessita aqui nesta noite, Pai. Que o Senhor possa trazer restauração na vida dos Teus filhos. Assim é que eu oro, já Te agradecendo e Te glorificando, em nome de Jesus. Amém. Como eu disse desde o início, o livro de Jó tem como tema central o sofrimento. Quando nós observamos a vida desse homem, um homem íntegro, um homem reto, um homem temente a Deus, que se desviava do mal, que tinha sua família debaixo dos princípios da lei de Deus. Jó oferecia sacrifícios em favor dos filhos, porque ele pensava, talvez algum deles tenha blasfemado contra Deus. Então ele fazia o papel sacerdotal. Ele se preocupava com tudo, porque ele pensava em agradar a Deus em primeiro lugar. E de repente, uma situação inesperada veio sobre a vida dele. Um homem que estava o tempo todo preocupado em agradar a Deus, agora passa por terríveis aflições em sua vida. Sua família é assolada, seus bens materiais são consumidos, seus filhos são mortos, sua esposa o abandona com palavras de desânimo. E aquele homem, debaixo de todo esse sofrimento, se coloca a adorar a Deus. Penso que o livro de Jó, ele vai nos ensinar lições muito, mas muito preciosas, porque eu e você passamos por sofrimentos em nossa vida, em que a gente não entende por que nós estamos passando por aquilo. E nós tentamos buscar explicações
questionamos até mesmo a Deus, buscando uma resposta, porque a gente está passando por aquilo. Ou seja, a nossa pergunta é sempre assim: por que eu tenho que passar por esse sofrimento? Ao invés de nós fazermos a pergunta: o que Deus quer me ensinar com tudo isso? Vamos à primeira verdade desse texto, que ele nos ensina: Deus é soberano sobre todas as coisas. O que é soberania? É o governo de Deus sobre tudo. Ele está no controle de tudo. E diante de situações onde a gente não sabe o que fazer, como de praxe acontecer, o sofrimento ele vem sobre a nossa vida de maneira inesperada. A gente não é avisado antes, quando vem uma enfermidade, ou é um problema financeiro, ou é alguém da família que falece. Você recebe um telefonema, você está no seu trabalho, está um dia normal, de repente alguém liga, falando que aconteceu alguma coisa, um acidente. Todos nós estamos sujeitos a isso. Todos nós. Ninguém está isento. O cristão, ele passa por sofrimento assim como o não cristão. Lembra das palavras de Jesus? Em João 16:33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Todos nós passamos por sofrimento, mas a verdade é que Deus, Ele é soberano sobre todas as coisas. Ele está no controle de todas as coisas. Quando eu olho para esse texto, eu vejo um homem sofredor, um homem que fazia tudo para agradar a Deus, e que diante do sofrimento, a reação dele foi o quê? Não blasfemar contra Deus. Foi se levantar naquela situação e dizer: nu eu vim, nu eu vou voltar. Foi Deus quem deu, foi Deus quem tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Ele glorifica a Deus no momento do sofrimento que ele estava vivenciando. E muitas vezes a nossa reação é se desesperar, porque nós somos humanos como qualquer outro. Não que Jó seja uma pessoa melhor do que nós. Ele começa a sofrer toda aquela situação, mas ele se volta para Deus, reconhecendo a sua soberania. E é algo que eu e você precisamos aprender, que Deus ele é soberano sobre todas as coisas, e que Ele tem algo a nos ensinar no meio do sofrimento. Eu não sei o que você está passando na tua vida, qual é a circunstância que tem te cercado de problema, de luta, porque tem situações que vêm na nossa vida que a gente fala: essa aqui é a pior que eu já passei, desde a minha história de vida até hoje. Eu me lembro que no ano passado foi um ano difícil para mim, eu estava passando, para mim foi uma das piores situações que eu já vivi na minha vida até hoje, na minha história. Para mim foi a pior. Eu tive que buscar muito em Deus, buscar a graça dEle, a misericórdia dEle, e eu resolvi estudar o livro de Jó. Eu falei: eu vou estudar o livro de Jó, porque o livro de Jó fala sobre sofrimento. Fala de um homem que perdeu tudo na vida, mas não perdeu a sua fé, mas não perdeu a sua fidelidade a Deus. Ele continuou fiel a Deus no meio daquelas provas. E de forma figurativa eu disse assim: Jó, eu quero sentar do teu lado e quero te perguntar, como que você superou essa luta? Como que você superou esse sofrimento na tua vida? E aí eu comecei a estudar, li o livro inteirinho, depois voltei, li ele de novo e comecei a extrair lições preciosas desse livro. E eu sabia muito bem que Deus um dia iria me colocar para pregar isso. E chegou o momento, a oportunidade. Eu orei a Deus e Deus colocou isso no meu coração. Compartilha. Há pessoas que estão precisando. E nesses últimos dias eu ouvia de algumas pessoas, algumas situações em que elas estão vivendo. Um amigo veio me compartilhar de uma situação em que a sua esposa está vivendo. E ele está muito preocupado, ele também é pastor. E eles servem a Deus e a esposa está com suspeita de uma doença chamada lúpus. Uma doença degenerativa, terrível. E ele falou: nós vamos fazer alguns exames, mas
Ele estava muito angustiado e ele disse que a esposa dele estava muito, mas muito aflita diante daquela situação. Fora outras situações que vieram para mim, pessoas que vieram compartilhar seus problemas, que vieram compartilhar suas dores. E aí eu percebi que o que Deus queria falar, o que Deus queria ministrar. E o livro de Jó, ele não é somente um livro que fala do sofrimento, mas fala da restauração de Deus na vida de um homem que é fiel a Ele, que busca Ele. Eu sei que há pessoas aqui nessa noite que estão precisando de restauração. Amados, Jó, ele não buscava Deus só nos momentos difíceis da vida. Ele buscava a Deus em toda e qualquer situação, quando as coisas estavam boas. Porque até então, tudo caminhava bem na sua vida. Ele oferecia sacrifícios. Deus, quando falou com Satanás, questionou a Satanás, disse para ele: de onde você veio? Ele disse: de rodear a terra. Aí Deus já logo fala: viste meu servo Jó? Não há ninguém igual a ele. Jó estava sendo elogiado por Deus, sem saber disso. E Deus fala coisas tremendas acerca desse homem que era íntegro. Isso não quer dizer que ele não pecava, que ele não tinha pecado. A integridade significa a pessoa que é madura, é uma pessoa que é honesta, é uma pessoa que não vive em duplicidade, que na igreja é uma coisa, lá fora é outra, totalmente diferente. É uma pessoa honesta, é uma pessoa reta. É isso que é integridade. Jó era esse tipo de pessoa. Ele não era falso, ele não era hipócrita. E Deus, ele fala, olha, ele é íntegro, ele é temente a Deus, ele respeitava a Deus, ele se preocupava com a sua família, em que ela não estivesse em pecado. Mas Satanás começa a acusar Jó, começa a dizer: é fácil, o Senhor abençoa ele, o Senhor dá tudo para ele, por isso que ele não blasfema. Satanás acusou Jó de servir a Deus por interesse. E Deus falou: vai lá, tira tudo, só não tira a vida dele. O que Jó fez? Glorificou a Deus. Ele disse: bendito seja o nome do Senhor. O que fez a diferença na vida de Jó, nesse primeiro momento, que foi num dia, ele perder tudo, perder todos os seus filhos, 10 filhos, perder todos os seus bens, e de repente a sua saúde. E aquele homem simplesmente diz: Deus quem deu, Deus quem tirou. O que fez a diferença, ele não simplesmente falou palavras, jogou palavras ao vento. Ele falou do que ele vivia. Ele tinha relacionamento com Deus. Ele levava a Deus a sério. Ele não era uma pessoa que buscava a Deus quando precisava. Quando a coisa estava mal para ele, sempre ele buscava. Quando as coisas estavam boas também, ele continuava. Quando a Bíblia diz que ele oferecia sacrifícios, diz que ele oferecia continuamente. Era sempre. Era um estilo de vida de Jó. O relacionamento dele com Deus. E eu penso que muitas pessoas passam por situações difíceis na vida e elas não conseguem se manter de pé. Porque muitas pessoas elas observam o sofrimento de maneira muito errada. Como se o sofrimento nos afastasse de Deus. Tem pessoas que se afastam da igreja, que deixam de orar, que deixam de crer na palavra de Deus. Ou então começam a dizer assim: eu sou fiel dizimista, pauto nos cultos, eu sou líder de célula, eu sou um discipulador, eu procuro agradar a Deus, e agora tudo isso está acontecendo comigo, por quê? Não é correto isso, não é certo, é inadmissível. Se Deus é bom, por que eu estou vivenciando esse sofrimento na minha vida? Em outras palavras, eu estou fazendo tudo certo. Se a gente observar a vida de Jó, a gente fala: esse cara não merecia passar por tudo que ele estava passando. Não merecia. Mas como compreender o porquê que nós vivenciamos os problemas, as dificuldades, o sofrimento que vem de maneira inesperada? Fato é que Deus, Ele não precisa explicar. Nós queremos sempre uma explicação, mas Deus não precisa explicar, porque Ele é soberano. E se nós acreditamos que Ele é bom, que Ele é um Deus de amor,
nós temos que entender que Ele está cuidando de nós, que Ele está nos sustentando, que em meio a toda a turbulência da nossa vida, tem um propósito, tudo tem um propósito, tem um objetivo claro. Deus não brinca com o sofrimento de ninguém, e quando Ele permite certas circunstâncias na nossa vida, é porque Ele quer nos ensinar, é porque Ele quer trabalhar alguma coisa no nosso coração, na nossa vida, e é isso que nós precisamos estar atentos, e perguntar a Deus o que o Senhor quer me ensinar com essa situação que eu estou vivendo. Vamos lá, e ainda tem mais uma segunda verdade nesse texto. A primeira é que Deus, Ele é soberano sobre todas as coisas, e a gente tem dificuldade para entender isso, que Ele está no controle, que Ele é fiel para fazer aquilo que Ele mesmo diz. Mas tem uma outra verdade, que é a fidelidade de Jó. No capítulo 2, no versículo 7, capítulo 2, versículo 7 ao 10, diz assim: Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó, sentado em cinza, tomou um caco para com ele raspar-se. Então sua mulher lhe disse: Ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoe-se Deus e morre. Mas ele lhe respondeu: Falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus, e não receberíamos o mal. Em tudo isto, não pecou Jó com os seus lábios. Jó estava enfrentando também a incredulidade da mulher, que não veio para encorajar ele. Falou: olha, o que você está fazendo? Na mente dela era o seguinte: se Deus está permitindo esse sofrimento na tua vida, é porque Ele não é digno de ser adorado. Amaldiçoa esse Deus, abandona Ele. Que Deus é esse? Você faz tudo certo, de repente Ele permite esse sofrimento na tua vida. O pensamento dela era o seguinte: olha, Deus não é digno de ser adorado. Um Deus que permite sofrimento? Que história é essa, Jó? Jó, ele foi fiel. Ele não abriu mão da sua integridade e da sua fé em Deus em meio àquela situação. Olha que tremendo. E o que nós podemos aprender? Um homem que está vivendo a sua pior luta, a pior dor que um ser humano pode ter. Perdeu tudo que ele tinha. Ele era o maior do Oriente, o mais rico, muito próspero, tinha muitos bens materiais, que era medido por animais, tinha muitos servos, tinha uma família feliz, que se reunia sempre para comer junto. De repente ele passa por tudo isso, e ele decide ser fiel a Deus. Ele não abre mão da sua fé, da sua confiança em Deus. Ele não abre mão da sua integridade. Ele continua bendizendo a Deus. E é tão difícil a gente bendizer a Deus, porque a gente acha que não tem motivos para bendizer a Deus no momento de sofrimento. Só que uma coisa é verdade: se Deus está permitindo o sofrimento e está permitindo que você esteja vivo, é porque Ele tem planos para a tua vida. Ainda não acabaram os planos de Deus para a tua vida. Então você tem motivo sim para glorificá-lo. Você tem motivo sim para adorá-lo. Você tem motivo sim para ser fiel a Ele, para manter-se íntegro, para manter-se confiante e não abandoná-lo. Não é comum alguém testemunhar dizendo assim: eu perdi a minha família, minha esposa me abandonou, perdi quase tudo na vida, mas continuo orando, continuo buscando a Deus, continuo servindo a Deus, independente das situações que eu estou vivendo. Alguém já viu alguém dizer isso? Que perdeu tudo e ainda continua fiel a Deus? Nós estamos acostumados às pessoas virem aqui na frente e dizerem: olha, eu conquistei isso, conquistei aquilo, estou feliz com a minha família porque nós oramos a Deus. Isso não é errado? Você dizer que você alcançou uma bênção de Deus e você está ali agradecendo, atribuindo a Ele aquela conquista, isso é bom. Mas é difícil você encontrar alguém que glorifica a Deus no momento da dor. Jó era esse homem. Jó era esse homem que não abre mão de caminhar com Deus, porque ele já andava com Deus. Ele levava Deus a sério em tudo na sua vida. E mesmo naquele momento de perdas, ele assume uma postura de alguém que confia. Ele aceita aquela situação. Ele está angustiado, ele está sofrendo, mas ele continua glorificando a Deus.
Amados irmãos, nós precisamos aprender uma coisa: a nossa fidelidade a Deus é colocada à prova no sofrimento. Não é quando as coisas vão boas, estão bem para a gente, e a gente é de fato fiel a Deus. Isso só é evidenciado quando as coisas estão ruins para nós, se a gente é fiel a Deus ou não. Porque é muito fácil nós usarmos de desculpas. Eu não estou tendo tempo para ir na igreja, não estou tendo tempo para orar, não estou tendo tempo para ler a Bíblia, eu estou passando por algumas dificuldades na vida, então eu estou com pouco tempo na minha agenda. Isso são desculpas. Porque o sofrimento ele deve nos aproximar mais de Deus. É ali que você vai experimentar mais o amor dele que é restaurador, que transforma o coração do homem. É só ele que é a fonte de toda a paz que eu e você precisamos. É só ele que pode gerar em nosso coração expectativas grandiosas, que o dinheiro não pode, que os bens materiais não podem, porque são perecíveis. Então nós percebemos aqui que ser fiel a Deus no momento em que tudo vai bem é fácil, mas quando tudo vai mal é que isso é colocado à prova. E aí nós realmente podemos avaliar que tipo de vida cristã que nós estamos vivendo, a quem nós queremos estar agradando, se é a Deus ou a nós mesmos. E o tema sofrimento, ele está em toda a Bíblia, no Antigo e no Novo Testamento. Jesus, ele chega a dizer no Monte das Bem-aventuranças: bem-aventurados aqueles que são perseguidos por causa da justiça. Bem-aventurados, ele fala felizes. Palavra grega, makarios, felizes. São aqueles que são perseguidos por causa da justiça, por causa do meu nome. O apóstolo Pedro, quando ele escreve a sua carta, sua primeira carta, ele fala a cristãos que estavam passando por terríveis perseguições, e ele fala de glorificar a Deus no sofrimento. Éder, então eu tenho que ser masoquista, é isso? Não. Mas eu tenho que saber que eu estou sujeito a sofrimento, eu não estou numa redoma de vidro. Todo crente, todo ser humano, seja ele crente ou não, ele passa por lutas, passa por provações. E aí você pode avaliar o teu nível de fidelidade a Deus. Quando você tem relacionamento com Deus, você consegue enxergar as coisas de outra forma na sua vida. Mas quando você não tem relacionamento com Deus, quando você não ora, quando você não medita na palavra, quando você, como a Nath falou, Deus ele é pessoal, quando você fala com ele corresponde, ele fala com você. Mas muitas pessoas não têm experimentado isso na sua vida ainda. Vivem de maneira superficial, e quando vem as lutas, os sofrimentos, vêm as desculpas ao invés de uma atitude de confiança em Deus. Amados, Deus quer restaurar a tua vida, Deus quer te curar, amém? Você que talvez esteja vivenciando um momento difícil na sua vida, quero desafiar você a perseverar em ser fiel a Deus, a não abrir mão da sua fé, a não abrir mão da tua fidelidade a Ele. Mas há uma terceira lição que eu coloquei, é que Deus ele é poderoso para nos restaurar, de forma inesperada, porque às vezes a gente não está nem esperando. E foi o que Jó experimentou na sua vida. Ele não estava esperando o que Deus iria fazer. Ele não imaginava. Jó ele está enfrentando o sofrimento emocional, ele começa a dizer tudo o que está se passando na sua alma. Alguém aqui já fez terapia? Já foi diante de um psicólogo? Eu já fui. Não tem nada de errado disso, de um crente ir numa terapia, participar, isso faz bem. Deus levantou pessoas profissionais da área para nos ajudar. É claro que acima de tudo está as escrituras, a palavra de Deus, mas os profissionais dessa área são muito importantes. Eles são usados por Deus também para nos ajudar. Quando você vai numa terapia, você descarrega ali, você começa a falar das suas angústias, dos seus problemas, do seu histórico e por que você está ali. Jó, ele começa a descarregar, ele começa a falar para Deus da sua angústia. No capítulo 7, no versículo 11,
Olha só o que Jó disse: por isso, não reprimirei a boca, falarei na angústia do meu espírito, queixar-me-ei na amargura da minha alma. Olha o versículo 15: pelo que a minha alma escolheria antes ser estrangulada, antes a morte, do que esta tortura. Ele se sente torturado, ele quer resolver logo o problema, ele está pensando até mesmo na morte. Talvez você já tenha vivenciado essa realidade. Eu já vivenciei, eu já pedi a morte, chegou um certo momento da minha vida que eu falei: Deus, acaba logo com isso, eu não estou aguentando mais. Foi o que Jó fez. Eu estou me sentindo estrangulado, acaba logo com isso, Deus. Ele começa a descarregar, colocar para fora toda a sua angústia, toda a sua dor. O capítulo 10, no versículo 1, ele diz assim: a minha alma tem tédio, a minha vida darei livre curso, a minha queixa, falarei com a amargura da minha alma. O homem está ferido, ele não aguenta mais, ele prefere a morte do que ficar passando por aquele momento. Diante de tudo isso, ele estava ainda lutando, porque na verdade quando uma pessoa está assim, ela quer viver, ela não quer morrer, ela quer logo acabar o problema. Essa é a verdade. Que na verdade, no fundo ela não quer morrer, ela quer viver, mas diante do sofrimento, porque o ser humano ele quer uma solução imediata, para ontem. É ou não é verdade? Quando nós estamos passando por uma luta, por um problema muito difícil na nossa vida, a gente quer que aquilo seja resolvido assim, num estalar de dedos. Da noite para o dia as coisas mudem. Porque a gente entende assim: Deus é poderoso para fazer, então Ele vai fazer para mim agora. Hoje. Tem até o culto do milagre urgente em algumas igrejas. Porque eles acreditam que Deus pode responder ontem. Para ontem. Então o milagre tem que ser urgente na minha vida. Mas não é a verdade. Ah, Éder, mas tem pessoas que têm fé para isso. Eu respeito. Mas eu acredito que Deus ele age, ele é livre para agir da maneira que ele quiser, do modo que ele quiser e no tempo que ele quiser. Porque eu já vi pessoas buscando com urgência e nada acontecendo. E elas se frustrando com Deus, colocando Deus na parede e se frustrando mais ainda, porque as coisas não aconteceram na vida dela. Jó também estava ali, angustiado, querendo a morte. Ele não esperava o que Deus estava fazendo em sua vida. Os amigos de Jó, aqueles que haviam participado do seu momento de luto, de dor, ficaram 7 dias e 7 noites ali, calados, sem falar nada com ele, apenas chorando, lamentando a dor dele. De repente eles começaram a falar: Jó, o problema que você está vivendo nada mais é do que o pecado. Deus está te punindo porque você está em pecado. Isso não era verdade. Não era verdade. Jó não estava vivendo uma vida de pecado. Mas os amigos de Jó começaram a acusá-lo, começaram a argumentar, começaram a procurar alguma razão para o sofrimento de Jó. Começaram a dizer: olha, com certeza então deve ser porque Deus quer evitar que você peque lá na frente, então por isso que você está sofrendo agora. Entenda, Jó, entenda uma coisa. De repente Jó, diante de tudo que ele estava ouvindo à sua volta, coisas que não estavam animando ele em nada, ele começa a buscar explicações e ele se volta para Deus, direto para Deus. E aí ele começa a falar com Deus. Jó, ele está decidido a discutir com Deus essa questão do sofrimento dele. E é o que eu e você fazemos. Deus, por quê? Me explica. Agora vamos sentar aí, Deus, vamos trocar uma ideia, vamos falar do que eu estou vivendo. Capítulo 6. Capítulo 6 de Jó. Versículo 4, olha o que Jó fala: porque as flechas do Todo-Poderoso estão em mim cravadas, e o meu espírito sorve o veneno delas. Os terrores de Deus se arregimentam contra mim. Ele começa a dizer: Deus, me explica essa situação, por que o Senhor me lançou flechas? Ele usa essa palavra, porque uma flecha, quando ela atinge você, ela vai lá no profundo, ela acaba com a pessoa, e ele está se sentindo assim, como alguém que foi flechado, e que o veneno daquela flecha entrou no seu organismo,
E ele começa a buscar explicações. No capítulo 7, no versículo 19 ao 21, ele diz o seguinte: até quando não apartarás de mim a tua vista? Até quando não me darás tempo de engolir a minha saliva? Se pequei, que mal te fiz a ti, ó espreitador de homens? Porque fizeste de mim um alvo para ti, para que a mim mesmo me seja pesado? Porque não perdoas a minha transgressão, e não tiras da minha iniquidade? Pois agora me deitarei no pó, e se me buscas, já não serei. Jó começou a dizer: até quando isso vai acontecer? Esse sofrimento vai continuar, Deus? Ele começa a buscar explicação, ele começa a questionar Deus, ele começa a falar assim: Deus, tudo bem, se eu estou em pecado, então me perdoa a minha iniquidade. Ele começa a entrar no jogo dos amigos dele, porque ele não aguentava mais. Então ele começa a dizer assim: Deus, tudo bem, vamos entender o que eu estou passando. É pecado, então me perdoa. Eu sei que o Senhor é um Deus perdoador. Acaba logo com isso. Mas me perdoa, tira a minha iniquidade. E Jó continua buscando explicações. Continua buscando explicações. No capítulo 10, no versículo 18, ele diz assim: porque pois me tiraste da madre? Ah, se eu morresse antes que os olhos nenhuns me vissem, teria eu sido como se nunca existiria, e já do ventre teria sido levado à sepultura. Olha só aqui que Jó começa a questionar a Deus: por que o Senhor permitiu que eu nascesse? Por que eu já não vim morto? Porque eu não passaria nada, por nada disso que eu estou passando. Jó está ali na busca por explicações. Ele quer a explicação, e Deus permanece em silêncio com ele. Não tem coisa pior do que você orar, do que você buscar, jejuar, você pedir orações para outros irmãos, para o pastor, para os seus amigos, para a sua família, e as coisas não acontecem. Eu já experimentei isso. Quem que já experimentou isso? Você orar, jejuar, e parece que nada acontece, parece que a oração não sobe do teto. São situações que Jó vivenciou. Ele está buscando explicações, como eu e você. Ele está querendo entender as razões por que ele está passando por aquele sofrimento. E Deus continua em silêncio com ele. E é difícil, irmãos. Você sabe que Deus é bom, que Deus é amor, que Deus é misericordioso. E por que eu passo por isso? Por que você passa por isso? Por tanto sofrimento, por tanta dor, por tanta luta. A gente começa a questionar mesmo, e buscar mais explicações. Deus depois vai responder a Jó, mas vai responder de uma maneira, não da maneira que ele esperava. Começa a responder de uma outra forma. Do capítulo 38 até o capítulo 41 é a resposta de Deus. Mas a resposta de Deus é com perguntas. Ele começa a fazer perguntas para Jó. Ele inverte os papéis, ele se coloca no lugar de questionar. Ele começa: agora eu vou te responder. Ele faz mais ou menos assim: Jó, então eu vou te responder com outras perguntas. Aí ele começa: depois disso, o Senhor do meio de um redemoinho, capítulo 38, respondeu a Jó: quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Cinge, pois, os lombos como homem, pois eu te perguntarei e tu me farás saber. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-me, se tens entendimento. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as bases? Ou quem lhe assentou a pedra angular? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus? Ou quem encerrou o mar com portas, quando irrompeu da madre, quando eu lhe pus as nuvens por vestidura e a escuridão por fraldas? Quando eu lhe tracei limites e lhe pus ferrolhos e portas, e disse: até aqui virás e não mais adiante, e aqui se quebrará o orgulho das tuas ondas.
E Deus começa a responder a Jó fazendo perguntas, mas o interessante de tudo isso é que Deus se revela a Jó como um Deus todo-poderoso. E você vai encontrar essa palavra, todo-poderoso, mais de 20 vezes no livro de Jó. Um Deus que é poderoso porque Ele fez tudo. Ele perguntou a Jó: Jó, aonde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Você viu eu fazendo tudo isso? Deus estava dizendo assim: olha, eu sei o que eu estou fazendo. Eu sou poderoso. Foi eu que fiz tudo. Nada fugiu do controle das minhas mãos. E Jó nem imaginava que Deus estava para restaurar a sua vida. Depois de tanta angústia, depois de tanto sofrimento, de tanto questionamento, ele começa a entender, e Deus começa a falar, a fazer perguntas para Jó. E no capítulo 42, já estou finalizando, nós encontramos aqui a reação de Jó. Diante das perguntas, ele respondeu a Deus. Então, respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que eu não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois. Havias dito, e eu falarei, e eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Olha a reação de Jó depois de tudo aquilo que Deus havia falado para ele. Ele reconhece que os planos de Deus para a vida de Jó não haviam acabado. E ele pôde dizer assim: eu sei que o Senhor pode todas as coisas e que os teus planos não podem ser frustrados. Amém? Os planos de Deus para a sua vida e para a minha vida, eles não podem ser frustrados. Eu não sei o que você está vivendo, mas você tem que confiar em Deus, nesse Deus que é todo poderoso, que é criador dos céus e da terra. É aquele que enviou Jesus Cristo para morrer numa cruz, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. É o Deus que providenciou tudo para mim e para você, e que está no controle de todas as coisas. Note uma coisa: Jó ainda não havia sido restituído de tudo aquilo que ele havia perdido. E olha a declaração de fé dele. Depois de ter experimentado ali uma terapia divina, ele sentou ali, ele deitou ali no divã, falou com Deus e recebeu a cura. Deus é poderoso para restaurar a nossa vida, amados, de maneira que a gente nem imagina, nem espera. E Jó nem estava imaginando o que iria acontecer na vida dele, mas o coração dele já estava em paz. Ele estava buscando explicações para o seu sofrimento, porque ele disse assim: antes eu te conhecia só de ouvir falar. Isso porque ele oferecia sacrifício todos os dias, isso porque ele buscava a Deus, ele era um homem temente a Deus, e ele falava, ainda teve coragem de falar: olha, eu te conhecia só de ouvir falar, não te conhecia quase nada, Deus, agora meus olhos estão te vendo. Ele pôde ampliar o seu conhecimento de Deus, ele pôde experimentar a graça de Deus naquele momento, naquela circunstância tão difícil. E ele disse assim: olha, eu me arrependo no pó e na cinza. Mas olha no versículo 7 do capítulo 42. Tendo o Senhor falado estas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifaz temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus amigos, os seus dois amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Tomai, pois, 7 novilhos e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocaustos por vós. O meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei a intercessão, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura, porque vós não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Olha que interessante o que Deus fala para ele: vocês não disseram de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Jó não blasfemou contra Deus, mesmo ele pedindo explicações, ele reclamando com Deus, ele não estava blasfemando de Deus. E Deus, ele aprovou essa verdade, ele reafirmou isso, porque ele disse o quê? Vocês não disseste o que era reto, como o meu servo Jó. Versículo 10.
Mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos. E o Senhor deu-lhe o dobro de tudo que possuía antes. Então vieram a ele todos os seus amigos, irmãos, e todas as suas irmãs, e todos quantos dantes o conheceram e comeram com ele em sua casa. E se condoeram dele e consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro, porque veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. Jó experimentou muito mais do que ele tinha em sua vida. A restauração de Deus em sua vida foi completa. Deus deu tudo em dobro para ele. Éder, mas os filhos, ele teve somente 10 filhos. Um estudo que eu vi a respeito desse texto é que Deus já tinha dado os 10 primeiros filhos, e os filhos estavam no céu, e agora ele teve mais 10, então ele tinha o dobro. E eu penso que a maior bênção na vida de Jó não foi a restituição dos bens materiais, da sua família, não foi ele se sentir restaurado na sua saúde física, mas a maior bênção que Jó experimentou foi conhecer melhor a Deus e compreender o modo de agir de maneira mais profunda. Porque bens eles acabam, bens materiais, mas a tua vida com Deus é o que vale mais, é o que é mais importante. Quando Deus fala para Satanás quem era Jó, Deus não fala para Satanás assim: viste meu servo Jó, como ele é próspero, como ele é rico, como ele tem tantas coisas na vida. Porque hoje se mede felicidade pelo que tem financeiro, por bens materiais. E até igrejas que dão mais ênfase a isso. Deus enfatizou o caráter do homem de Deus. Deus falou assim: olha, homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desvia do mal. É isso que mais importa para Deus. Deus não tem problema de nos abençoar, porque Ele fez isso na vida de Jó. Mas Deus valoriza mais o nosso caráter. A nossa caminhada com Deus é muito mais importante. Nosso conhecimento de Deus de forma experimental, não conhecimento teórico, porque é dessa maneira que você vai compartilhar com outras pessoas, na célula, no discipulado, a tua vida com Deus, a tua história, a tua caminhada. Satanás, ele veio para matar, roubar e destruir. Ele age nos bastidores do reino espiritual contra nós. Jó calou a boca de Satanás quando esse disse: ele te serve, Deus, porque o Senhor cerca ele de bens, porque ele tem saúde. Tira isso. E ele vai blasfemar. Aí Deus falou: pode ir, só não tira a vida dele. Satanás, ele só age por permissão de Deus, e a sua ação é limitada por Deus. E Jó calou a boca de Satanás, mostrando que ele era aquilo que Deus havia dito: homem íntegro, reto, que se desviava do mal, temente a Deus. É isso que Deus espera de mim e de você. A restauração de Deus na nossa vida é para que a nossa vida seja melhor, a nossa comunhão com Deus seja maior. É assim que Deus é glorificado na nossa vida, não é quando a gente alcança bens materiais. Isso não é nada. A nossa comunhão, a nossa intimidade com Deus vale muito mais do que isso. E é por isso que eu gosto muito desse texto do capítulo 42, quando Jó fala: antes eu te conhecia só de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Quero convidar você a ficar de pé nessa hora. Como está a sua vida? Seu coração?
eu quero desafiar você a vir aqui na frente. Quero orar pela tua vida. Talvez seu coração esteja angustiado, talvez você esteja passando por grandes problemas na sua vida. Mas eu quero dizer para você que a tua intimidade com Deus, tua vida com Deus vale muito mais. Quanto mais você buscar a presença de Deus, mais a cura virá. Mais você vai compreender o agir dele na tua vida, na tua história. Pai, em nome de Jesus, Tu és um Deus todo-poderoso, um Deus que conhece as nossas fraquezas, e um Deus que não está indiferente com o nosso sofrimento. Não são poucas as vezes que nós buscamos explicações, que nós questionamos por que nós estamos vivenciando tal problema, tal sofrimento. Não dá para entender. Principalmente quando nós estamos buscando viver uma vida reta diante de Ti. Meu Deus, o Senhor nos ensina na Tua palavra que nem sempre há explicações. O Senhor vai dar explicações, mas o Senhor é um Deus que restaura, porque o Senhor é o Deus criador dos céus e da terra, e para Ti não há impossíveis. E os planos que o Senhor tem para a nossa vida, eles não podem ser frustrados. Não são sentimentos, não são circunstâncias, não são os problemas que nos cercam, que vão acabar com a nossa vida. Porque se o Senhor tem propósito na nossa vida, o Senhor vai cumprir. Porque o Senhor é fiel. Não é porque nós somos bons, mas é porque o Senhor é bom. Pai, aqui está o Teu povo. Eu quero colocar a vida deles diante de Ti. Obrigado porque o Senhor me deu uma oportunidade grande. Porque o meu sofrimento se tornou também, meu Pai, uma forma de eu poder ajudar o meu próximo. Uma forma de eu poder aprender mais e conhecer mais a Ti. Deus, visita o Teu povo nesta noite, trazendo restauração. Que cada pessoa que entrou aqui nessa noite, meu Pai, saia melhor do que entrou. Saia com o coração mais leve, com mais anseio e desejo pela Tua presença, com mais desejo de Te conhecer. Porque é isso que Jó aprendeu. Ele aprendeu a Te conhecer de fato. Ele disse: antes eu te ouvia, eu te conhecia só de ouvir falar, mas hoje os meus olhos Te veem, hoje eu consigo ver o Teu agir. Pai, há pessoas que não estão conseguindo ver o Teu agir nesse sofrimento, nesse momento de dor, nesse momento de luta. Mas toda luta, todo sofrimento tem um propósito, e nós podemos ver o Teu agir. Basta nós colocarmos a Deus diante de Ti o nosso coração, estarmos na Tua graça e mantermos-nos fiéis a Ti. Em nome de Jesus, restaura, Senhor, o Teu povo. Restaura, Deus, o coração daquele que está ferido, que está cansado, ó Deus, talvez de carregar esse fardo, de suportar essa luta que está muito grande, muito difícil de suportar. A Tua palavra diz que o Senhor não dá um fardo, um problema maior do que nós podemos suportar. Pai, Tu és o Deus de toda consolação. Nesse momento eu invoco a Ti pedindo que o Senhor traga consolo aos corações, renovo espiritual, em nome de Jesus, para que o Teu povo, Pai, possa ter mais experiências contigo, para que o Teu povo, Pai, possa andar contigo, Te conhecendo na Tua palavra, Te conhecendo através de uma vida de oração contínua, Senhor, em nome de Jesus. Renova, Senhor, o Teu povo, restaura, Pai. Nós estamos aqui buscando a Tua presença porque nós precisamos de Ti. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Só Tu tens todo o poder, porque o Senhor é o Todo-Poderoso. O Senhor é o Todo-Poderoso, aquele que nos sustenta, aquele que nos guia, aquele que nos renova, aquele que nos dá a Sua misericórdia, a Sua graça. Meu Deus, restaura o Teu povo, restaura a nossa vida. Nós estamos aqui, Pai, para buscar a Tua face, para Te conhecer cada vez mais. Em nome de Jesus, em nome de Jesus.